situacional. Pessoal, então é o seguinte, essa questão é fundamental. Essa questão diferencia o planejamento estratégico governamental das outras metodologias. Tá, gente? Essa questão do planejamento estratégico situacional, ele considerar a situação, né, da pessoa que o identifica como problema é fundamental. Então, nós vimos que muitas vezes o problema de uma pessoa não é, a outra pessoa não tem a mesma percepção. O que é problema de um pode ser solução para o outro, né? E isso acontece em muitas situações, né? Se vocês têm um colega de vocês, por exemplo, que está sem trabalho, isso é um problema para ele. Mas vocês não vão ter essa mesma percepção desse problema se vocês estão trabalhando, né? Então, é o seguinte, essa questão do planejamento estratégico situacional, esse reconhecimento, então, é uma questão importante. Inclusive, é o que diferencia essa metodologia das outras metodologias. Eu queria falar um pouquinho para vocês do planejamento tradicional e o planejamento estratégico, tá? O que diferencia um do outro. Vou falar um pouquinho das diferenças. Os métodos tradicionais de planejamento, eles foram difundidos na América Latina a partir da década de 50, né? Nós tivemos aí o governo JK, né, que utilizou e muito o planejamento do seu governo, né? Nós temos o plano de metas do governo, um conjunto de medidas visando desenvolver o Brasil, né? Inclusive, nós tivemos a construção de Brasília, a modernização da indústria nessa época, da agricultura. Então, o planejamento ele vem sendo muito utilizado da época de JK, né? E ele vem sendo utilizado todos os nossos dias. Mas existem algumas situações que não é recomendado esse planejamento dessa forma que ele é conduzido. Eu queria falar um pouquinho para vocês de algumas premissas do planejamento tradicional. Tá? Então, quais são as premissas, ou as hipóteses, ou o que o planejamento tradicional afirma ser? Então, ele fala o seguinte, uma das premissas, tá? Ou uma das verdades do planejamento estratégico tradicional, desculpa. Ele fala que o futuro é projetado a partir de um diagnóstico do passado e assume implicitamente que a trajetória passada se repetirá no futuro. Pessoal, o que quer dizer isso? É afirmar que o que aconteceu no passado vai continuar acontecendo no futuro. Aí, um exemplo aqui que eu coloquei, né? Por exemplo, se eu tenho um valor da arrecadação do município em 2007, essa mesma arrecadação se manterá em 2018. É a partir da hipótese, gente, que o passado, tá, é o retrato do futuro. Então, o que aconteceu no passado, eu posso projetar isso para o futuro. O futuro vai ser muito semelhante ao que aconteceu no passado, né? Isso é meio complicado, né? Num ambiente como o nosso, né? Um ambiente de tantas mudanças, afirmar, né, que, por exemplo, o governo acreditar que uma arrecadação de um ano passado vai ser igual à arrecadação do ano posterior, né? Então, é meio complicado isso aí. E as empresas também, as empresas privadas também, elas utilizam o planejamento tradicional e fazem esse tipo de afirmação, né? Elas acreditam, por exemplo, que se a demanda de um determinado produto se comportou de uma tal maneira, então se comportou dessa maneira esse ano, nós podemos afirmar que o ano que vem vai ter o mesmo comportamento. É muito arriscado você afirmar isso, porque existem vários eventos aí que podem acontecer, né? E isso pode mudar significativamente. Mas vamos falar um pouquinho, entender um pouco melhor isso aí. Uma outra premissa, ou uma outra característica do planejamento tradicional, ele fala que o objeto do plano é estático, né? Eles acreditam que quem elabora o plano tem todos os poderes para executá-lo, né? Será que isso é verdade? Será que um gestor, por exemplo, de uma empresa ou de um setor, né, de um órgão público, quando ele faz um planejamento, ele tem todos os poderes para executá-lo? Ele tem autonomia para isso? Ele tem recurso para isso? Né? Então, essa é uma premissa do planejamento tradicional. Então, a gente observa, gente, que tanto essa ideia do que aconteceu no passado é um reflexo que vai acontecer no futuro, ou que quem elabora o plano tem todos os poderes para executá-lo, a gente observa que isso não é adequado para a conjuntura, para a situação, tanto de empresa como do setor público. Vocês concordam com isso? Essas duas premissas já tornam o planejamento tradicional pouco potente para resolver problemas complexos. Achar que, né, então, se o que aconteceu no passado vai continuar acontecendo no futuro, então o futuro é uma coisa certa, partindo dessa pressuposição, né, gente? Nós sabemos, né, que pode acontecer aí várias incertezas. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso para a gente entender um pouco melhor isso aí.
Uma coisa que diferencia o planejamento estratégico situacional das outras abordagens do planejamento tradicional é a consideração das incertezas. Sabe dizer o que é uma incerteza, gente? Uma incerteza, pessoal, é a ocorrência de fatores não esperados ou não previstos por quem planeja. A incerteza, a vida da gente está repleta de incertezas, tá? Vamos dar alguns exemplos. Então, quando eu tenho ocorrência de um fator que eu não espero ou algo não previsto, eu tenho uma incerteza, tá? Por que a incerteza ela deve ser considerada no planejamento? E aí eu falo para vocês, reforço, que o planejamento estratégico situacional, ele trabalha com isso. Ele leva em conta essa característica. O que é uma incerteza e por que ela é importante ser considerada no planejamento? Eu queria que vocês me sinalizassem se vocês estão ouvindo, gente. Os polos, por favor, levante a mão se vocês estão me ouvindo. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Muitos fatores, gente, são projetados para o futuro e estão sujeitos à variação. Professor, isso está muito enrolado. Então, vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Uma empresa, ela planeja lançar um determinado produto no mercado. E ela espera ter uma determinada demanda para esse produto. Né? Então, a empresa vai lançar um produto, vai ter todo o investimento no produto e ela espera que o produto tenha uma determinada demanda. Mas pode acontecer, pessoal, que a demanda seja bem menor do que a esperada. A empresa espera vender tantas unidades, mas vai vender muito menos do que isso. Por que isso pode acontecer? Pode surgir, nesse meio tempo, produtos substitutos. Então, uma empresa, por exemplo, lançar um produto semelhante àquele produto, né? Então, ela já vai capturar uma fatia do mercado, só que aquela empresa não vai ser bem sucedida no lançamento do seu produto. Professor, dá para dar um exemplo do setor público? Claro que dá, vamos lá. Vamos pegar essa situação aqui. Vamos imaginar a construção do hospital público, tá, em determinado município, com previsão de término 2 anos. Vou colocar no slide, tá, gente? Para vocês verem, seguirem aí comigo o exemplo. Vamos lá. Então, vamos lá. Construção do hospital público em determinado município. Previsão de término de 2 anos. Quais são as incertezas, aqueles fatores inesperados, fora do controle que podem acontecer? Condições climáticas desfavoráveis. Né? A gente sabe que chuva em excesso, né, acaba atrapalhando que alguns serviços, por exemplo, em áreas externas, não dá para ser feito. Um processo de licitação demorar mais do que o previsto. Então, tem uma previsão do processo de licitação e esse processo se estende além do previsto. Inexistência de empresas interessadas na licitação. Isso pode acontecer? Pode. Dependendo das condições da licitação, né, não atrai as empresas, então não tem empresas candidatas. Outros fatores, outras incertezas que podem acontecer. Um atraso no repasse do recurso. Eu tenho certeza que vocês conseguiriam identificar outras incertezas, né, mas eu citei apenas essas 4. Né? Então, pessoal, isso aqui é o quê? Incerteza. E eu tenho que considerar isso no planejamento. Tá? Na nossa vida, vamos pegar esses conceitos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vocês, quando levantam de manhã, vocês costumam fazer um planejamento das atividades que vão ter que desenvolver durante o dia? Costuma, pessoal? Então, por exemplo, se você tem um dia muito atarefado, vocês costumam fazer um planejamento. Né? Então, de tal hora, eu vou fazer tal coisa. Né? De tal hora, eu vou estudar a apostila, vou estudar a aula da professora Marilda. Certo? De tal hora, eu tenho que resolver esse problema. Vocês fazem isso, né? É importante a gente fazer isso. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conseguem realizar tudo que vocês planejaram? Pensa um pouquinho. O que vocês planejaram fazer no dia de hoje? Vocês fizeram um detalhamento que vocês queriam fazer? Vocês conseguiram executar exatamente como vocês queriam, nos tempos que vocês queriam? Não, gente. Às vezes vocês conseguiram. Tá? Agora vamos complicar um pouquinho. Vamos estender isso para uma semana. Faça um planejamento de uma semana. O que eu vou fazer durante uma semana? Será que lá no final da semana, vocês, né, olharem para trás, vocês vão conseguir concretizar tudo que vocês planejaram para aquela semana? Sim ou não, gente? Vocês acham que vocês conseguem? Então, se essa incerteza está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, será que ela não está presente na gestão pública, gente? Será que na gestão pública pode ser desconsiderada? Eu vou considerar a construção do hospital daqui a 2 anos, mas nada vai acontecer. Eu tenho 2 anos, vai ser terminado exatamente dentro de 2 anos, não vai acontecer problema climático, não vai ter problema de repasse de recurso, não vai faltar gente.
vai dar tudo certo, né? Então, a incerteza, ela está presente, gente, na gestão privada, na gestão pública e na nossa vida pessoal. Então, ela precisa ser considerada, porque ela realmente é algo real, tá? É factível. A gente sabe que vai acontecer, né? Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é do imprevisto, né, gente? O imprevisto está presente, realmente, no nosso dia a dia. E a gente tem que saber lidar com ele. O gestor público também tem que estar atento a essa questão da incerteza. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo, gente? Tá tranquilo? Tá confuso? Querem mais algum exemplo? Tá tranquilo? Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês agora a diferença do planejamento estratégico situacional e o planejamento tradicional. Tá? Nós vimos então que o planejamento estratégico situacional leva em conta a existência das incertezas, né? Então, eu tenho uma meta, um resultado a ser atingido, mas eu sei que pode acontecer várias incertezas, né? Vamos lembrar lá do hospital, né? Com 2 anos para ser construído. Enquanto o planejamento tradicional, ele tem um caráter determinístico. Eu traço um caminho, né? O estado inicial e o estado desejado. Vamos dar uma olhadinha nessa figura para ver se fica mais claro o que eu estou querendo falar para vocês. Dê uma olhadinha, por favor, gente, nessa figura. Vamos analisar essa figura aqui. Eu tenho um modelo tradicional de planejamento. O que a gente visualiza nesse modelo tradicional de planejamento? Eu tenho o A, que é uma situação inicial. E eu tenho o B, que é uma situação desejada. O modelo tradicional de planejamento, pessoal, ele não considera incerteza. Então, é uma linha reta, né? Então, eu tenho a situação inicial A e vou atingir a situação B. Não existe o quê? Incerteza nesse percurso. É o único caminho, é uma rota certa. Né? Vou alcançar o resultado lá no ponto B. Pensa lá no hospital, né? Eu acreditar que em 2 anos não vai ter nenhuma daquelas incertezas, o hospital vai ser realizado, entregue no prazo estabelecido pelo gestor. E o modelo estratégico, ou modelo do planejamento estratégico situacional? Ele é um pouquinho diferente. Dá uma olhadinha no meiozinho aqui, gente. Ali, ó. Então, eu tenho o ponto A, uma situação inicial, e eu tenho o ponto B. Mas vocês observaram que entre A e B, existe ali algumas irregularidades, vamos dizer assim? A gente observa ali algumas mudanças que saem da rota. Aí, pessoal, qual que é a minha situação lá, né? Vamos dizer assim, a situação desejada? Ela pode ser B1, B2 ou B3. O que é isso aí? São os resultados possíveis. Tá? Então, vamos imaginar aquele hospital lá. Se acontecer B1, pode ser que o hospital, por exemplo, fique pronto em 2 anos e meio. Porque eu estou considerando, gente, as incertezas. Por exemplo, atraso no repasse de recurso, né? Ou um problema climático desfavorável. Então, eu não vou conseguir atingir aquele resultado em 2 anos, mas em 2 anos e meio. Então, eu tenho um resultado possível. B2, pode ser um outro resultado possível. Por exemplo, em 3 anos. Vamos supor que choveu o ano inteiro. Né? Isso faltou repasse de recurso, isso vai atrasar a obra. E eu tenho também a situação B3, um errinho de digitação aí, tá, gente? É B1, B2 e B3. Ali mostra os resultados possíveis. O que nós observamos dessa figura? O que a gente observa nessa figura, gente? A consideração da incerteza, que é o quê? Eu não consegui, tá, traçar uma reta contínua, né, entre o A e o ponto B. Considerando que no meio do caminho vai acontecer o quê? Incertezas, né? Alguma coisa que vai me tirar daquele trajeto. Tá? E vai fazer com que eu chegue numa situação, num resultado possível, não no resultado desejável, né? Porque o resultado desejável seria ter um hospital em 2 anos. Mas eu vou chegar no resultado possível, que talvez um pouco de atraso, né? 2 anos e meio, 3 anos. Ficou claro para vocês o que é o modelo tradicional e o modelo estratégico, gente? A consideração da incerteza? É importante isso, gente? É importante, tá? É importante. Nós vimos que a incerteza ela faz parte da nossa vida, da vida do gestor público e também da gestão privada. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais. Ok. Então agora, vamos ver como que funciona esse planejamento estratégico situacional? Nós vimos que ele tem vários diferenciais, né? Se adapta a várias situações, ele leva em conta a situação, né, de quem determina o problema,
é uma ferramenta inovadora. Vamos ver como é que ele funciona? Então agora nós vamos ter um exemplo prático de como funciona o planejamento estratégico situacional. Vamos lá. Vamos pegar agora o seguinte, quais são as etapas do planejamento estratégico situacional? Primeira coisa, eu tenho que construir um fluxograma situacional. O que é o fluxograma situacional? É uma representação gráfica de uma determinada situação problema, tá? Eu vou agora ilustrar aquela situação problema, tá? Criando um fluxograma. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo bem prático, para a gente entender melhor. Vamos ver um exemplo. Esse aqui foi tirado do livro, do autor que vocês estão estudando, mas também, tá, gente, eu vou trazer outros exemplos para vocês, para ficar mais fácil a compreensão. Vamos ver esse exemplo. O time do Palmeiras, a derrota do Palmeiras pelo time do Corinthians, né? Uns meninos que gostam bastante de futebol, né? E algumas meninas também. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, a situação do problema qual que é? A derrota do Palmeiras pelo time do Corinthians. Então, nós vamos analisar essa situação problema agora, tá? Então, vamos lá. O presidente do Corinthians usou essa ferramenta, então. Tá? Então, é um exemplo aqui, né, uma ilustração do uso do planejamento estratégico situacional. O presidente do Corinthians reuniu os jogadores, fez uma reunião com os jogadores e pediu para eles... ele queria entender, né, por que o time foi derrotado, né? Levou de 3-0 e buscar soluções. Então, o presidente queria saber o seguinte, por que o time foi derrotado, né? Qual a causa da derrota do time? E com isso, né, ele entendendo as causas, ele conseguia buscar uma solução viável, né? E aí ele iniciou a reunião da seguinte maneira. Ele perguntou para cada jogador, qual foi a causa da derrota? E pediu que cada um escrevesse uma ficha essa causa. Tá, gente? Então ele perguntou, olha, pessoal, vamos identificar, nós vamos fazer essa reunião aqui hoje para identificar o seguinte, qual que foi, por que a gente levou 3-0? Qual foi a causa da derrota do Palmeiras? Vocês vão escrever em uma folha, tá? Uma resposta bem simples e objetiva e direta. Uma frase, uma palavra, mas vocês vão ali colocar. E uma coisa, tá, pessoal? Se tiver mais de uma causa, escreve em outra folha. Se você identificar duas causas, escreve em folhas diferentes, tá? Aí é o seguinte, aí o presidente ele pediu, olha, desse uma frase objetiva, curta, com poucas palavras, não vai escrever uma dissertação, tá? E nem uma oração, é uma frase curta. Não deveria ser colocado mais de um problema na mesma folha, e se quisesse indicar mais de um problema, deveria usar outra folha. Vamos ver o que eles conseguiram dessa reunião? Então vamos só recapitular. O que o presidente do Palmeiras pediu? Pessoal, vamos ver quais são as causas da nossa derrota. Por que nós fomos derrotados? Vamos ver quais são as informações que o presidente do Palmeiras conseguiu. Vocês conseguem visualizar daí, gente? Então ele conseguiu essas informações aqui, ó. Jogadores querem sair do Palmeiras. O outro respondeu, o Palmeiras está pouco motivado. Há poucas jogadas com chance de gol. Todos esses fatores são identificados como as causas da derrota do Palmeiras. O Corinthians está bem preparado e motivado, o time é superior, né? Atrito entre jogadores e dirigentes, jogo lento e má pontaria, atraso no pagamento do Palmeiras, né? Baixa renda dos jogos, enfim, foi identificado 10 fatores, tá, gente? Nós temos 10 caixinhas aí, tá? Só que isso aqui está muito enrolado, né? Então, qual que seria agora? Eu quero criar um fluxograma explicativo do problema, né? Para mim ter uma compreensão melhor do problema. Mas da forma que está aí, gente, eu não estou conseguindo entender melhor esse problema. Então, o que a gente faz no segundo momento? Nós vamos ordenar os problemas identificados, colocando as causas mais importantes à esquerda. Então, dessas causas, aí ele perguntou para o jogador o seguinte, pessoal, dessas causas, quais são as mais relevantes? Então, vocês vão colocar essas causas mais relevantes à esquerda e as menos relevantes à direita. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no que eles conseguiram? Olha só. Então, ali, eles conseguiram identificar as causas mais relevantes e colocaram mais à esquerda. Mudou ali, se vocês observarem no slide anterior, mudou totalmente, né, a ordem ali. Certo? Aí, olhando, ainda não está claro, né? Isso aqui ainda não está me ajudando a entender o problema, né? Não, ainda não está explicativo. Aí é o seguinte, a partir daqui, ele pediu o seguinte, o presidente falou assim, olha, agora nós vamos organizar esses problemas estabelecendo relação de causalidade.
a causa e consequência entre essas caixinhas identificadas, tá? Então, a partir desse momento, nós vamos começar a identificar o seguinte: onde estão as causas e onde estão as consequências, tá? E estabelecer relação. Vamos dar uma olhadinha, gente, no que eles conseguiram. Agora nós vamos por partes. Ali acabou dando uma desconfigurada, tá, pessoal? Não sei o que aconteceu, ali tinha que estar dentro da caixinha. Então, ele identificou a renda baixa nos jogos, tá? Ali a primeira caixinha, né, como o fator mais relevante. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a consequência, ou qual que é o efeito de uma baixa renda nos jogos? Na opinião de vocês. Se eu tenho uma baixa renda nos jogos, qual que é o efeito disso, ou a consequência disso aqui? Bem, a consequência é que se eu tenho baixa renda nos jogos, eu vou ter atraso no pagamento do Palmeiras. Vocês concordam, gente? Porque se eu tenho baixa renda, né, eu não vou conseguir cumprir o que? As minhas obrigações. Com o técnico, com os jogadores, eu vou ter atraso no pagamento do Palmeiras. Certo? Aí a pergunta é o seguinte: bem, tendo esse atraso no pagamento do Palmeiras, qual que é o efeito disso? Tá? Então é o seguinte: qual que é o efeito de eu ter um atraso no pagamento do Palmeiras? Ou qual que é a consequência disso? Aí eles identificaram que se eu tenho um atraso no pagamento do Palmeiras, eu vou ter um Palmeiras com má preparação física. Por quê? Porque também o técnico não vai se esforçar para realizar os treinamentos, né, já que está com atraso de salário. Então, isso vai impactar numa preparação física ruim. Se eu tenho atraso no pagamento do Palmeiras, gente, eu vou ter um Palmeiras pouco motivado. Quem é que fica motivado com o salário atrasado? A gente sabe que, né, o salário, né, o salário é algo sagrado. A gente trabalhou, no final do mês, você quer receber seu salário, você tem seus compromissos. Agora, se há um atraso no pagamento do Palmeiras, isso vai gerar o quê? Um Palmeiras pouco motivado. Aí a questão agora eu pergunto para vocês. Palmeiras com má preparação física. Qual que é a consequência? Qual que é o efeito de eu ter um time com má preparação física? Eu vou ter um jogo lento e má pontaria. Se eu não tenho uma preparação física, os meninos aí sabem melhor do que eu não sou expert em jogo de futebol, né? Eu vou ter um jogo lento e má pontaria. Por quê? Porque eu não treinei, né? Então, eu não vou ter aquele jogo veloz, com aquela velocidade adequada. Né? Eu vou ter uma má pontaria exatamente por quê? Porque não houve treinamento. Bem, se eu tenho um Palmeiras pouco motivado, qual que é a consequência de eu ter um Palmeiras, um time pouco motivado, desanimado? Bem, eu vou ter poucas jogadas com chance de gol, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Se eu tenho um time desmotivado, eu tenho um time com poucas jogadas com chance de gol. Vai estar desanimado, né? Então, o pessoal vai ter pouco esforço. Quando eu tenho um jogo lento e uma má pontaria, e eu tenho poucas jogadas com chance de gol, qual que é a consequência disso? A consequência, gente, eu tenho essa aqui. Palmeiras perdendo o jogo por 3-0. Tá? Aí, pessoal, agora eu tenho realmente um fluxograma explicativo para a situação problema. Eu consigo entender agora as causas e as consequências. Tá? Então, olha só que interessante. Vamos analisar novamente aqui. Baixa renda nos jogos. Qual que é a consequência de eu ter baixa renda nos jogos? Eu tenho atraso no pagamento do Palmeiras. Vocês conseguem perceber que a baixa renda nos jogos traz como uma consequência, um efeito indesejável, o atraso no pagamento do Palmeiras? Está claro isso para você, gente? Assinalize para mim, pessoal, por favor. Se eu tenho um atraso no pagamento do Palmeiras, né, eu vou ter um Palmeiras com má preparação física. Por quê? Não vai estar sendo alocado recurso para o treinamento, o treinador não está sendo pago também, né? E se eu tenho um Palmeiras com má preparação física, isso vai impactar o quê? Um jogo lento e uma má pontaria. Se eu tenho um jogo lento e uma má pontaria, pessoal, eu vou ter a derrota do Palmeiras, né? Agora, voltando na parte de baixo, se eu tenho um atraso no pagamento do Palmeiras, isso baixa a motivação dos jogadores, né? Salário atrasado, o pessoal vai para campo, vai em campo, vai estar desanimado. Se eles estão pouco motivados, vai ser poucas jogadas com chance de gol, né? E essa pouca jogada com chance de gol faz com que o time perca, né? Porque principalmente se o outro time estiver numa melhor situação, mais motivado, mais animado, é claro, né, que isso vai
comprometer ainda mais a situação do Palmeiras. Tá, pessoal? Com isso, gente, eu tenho um fluxograma explicativo da situação do problema. Tá? Perceberam como que o planejamento estratégico situacional trabalha? Ele trabalha, num primeiro momento, identificando, né, com as causas, né, e depois estabelecendo essas relações de causa e efeito. Né? Então, é o seguinte, quais são os passos para a construção do fluxograma? Vamos imaginar que vocês estão com um problema lá no setor que vocês trabalham, né? E aí vocês estão com uma situação, um problema lá para resolver. Então, como é que vocês resolveriam essa situação? Né? Qual que é o procedimento? Tem uma sequência lógica. O que vocês devem fazer, então? Primeiro, convidar para uma reunião todos os atores envolvidos naquela situação. Tá? Então, você tem um problema lá, vamos supor, muito retrabalho, por exemplo, em determinado setor, o alto nível de absenteísmo, por exemplo, né? Então, tem um problema. Então, convide para uma reunião os atores envolvidos na situação do problema. Antes de iniciar a reunião, exponha qual que é o problema. Pessoal, estamos aqui para conversar, né, sobre o alto nível de absenteísmo que a gente está enfrentando no setor hoje. Né? E aí você vai pedir para cada um dos presentes para escrever de forma objetiva qual é a causa do problema, na percepção dele. Qual que é a causa do problema? Né? Tendo cuidado, gente, não escrever uma frase enorme, né, uma frase curta, objetiva. Né? Se tiver mais de uma causa, separar essas causas, né? Para poder, depois, pessoal, facilitar na construção da relação causa e efeito. Tá? Após obtidas as respostas, coloque as mais relevantes à esquerda e procurando identificar as relações de causa e efeito. Tá? O que vocês acharam desse fluxograma? Ficou claro, gente? Ficou claro para vocês essa relação? Ficou algum ponto aí para vocês? Ficou confuso? O que vocês acharam? Por favor, se manifestem. Me falem o que vocês acharam. Se realmente está estabelecendo uma relação Aí vocês conseguem observar essa relação de causalidade aí. Conseguiram perceber isso? Conseguiram, pessoal? Tá, então vamos treinar, né, gente? Vamos treinar para ver se a gente... vocês conseguiram entender isso aqui. Vamos praticar, tá? Então agora eu tenho uma proposta para vocês. Nós vamos fazer o seguinte. Um gestor do centro de zoonose tem um problema para resolver. Tá? Em sua região, há um grande número de animais abandonados. E ele foi cobrado a buscar uma solução para minimizar ou eliminar esse problema. Vamos ajudar esse gestor? Então, o que vocês vão fazer agora? Eu vou pedir para vocês se organizarem no grupo de 4 a 6 alunos, a mesma equipe que trabalhou na outra atividade. E vocês vão procurar identificar aqui. Tá? Então, qual que é o problema? O problema é o grande número de animais abandonados. Tá? E aí é o seguinte, esse seria o problema dele. É igual a derrota lá do 3-0 para o Palmeiras. Tá? Aí eu queria pedir para vocês o seguinte, para vocês identificarem agora 7 a 10 causas para esse problema. Tá? Aí, qual que é o objetivo disso aqui, gente? Eu vou pedir para vocês identificarem. E aí eu vou pedir para vocês, quem quiser, quem tiver interesse, vai me enviar esse material, tá? Eu vou corrigir esse material e vou pegar as apresentações que vocês fizerem e vou dar um feedback na aula que vem. Como? Eu vou pegar o que vocês enviaram para mim e eu vou dar uma olhada, tá? E vou fazer uma apresentação do que vocês enviaram, mas dando feedback. Olha, o que acertou, o que não acertou, o que está bom, o que não está. Certo? Isso vai ser bom, gente, de explicar para vocês praticarem, tá, o fluxograma explicativo do problema, tá? Porque se eu ficar passando vários exemplos para vocês vão, inclusive, precisar de fazer essa atividade no fórum de discussão na semana que vem, tá, pessoal? Na terça-feira que vem vai ter um fórum de discussão, que vai ter um peso alto na nota de vocês, tá? E essa aqui, basicamente, é uma das questões mais importantes da disciplina, tá? Do planejamento estratégico governamental. Que aí seria a aplicação mesmo, como é que se desenvolve, né? Como que é feito o planejamento estratégico situacional, tá? Então, eu vou pedir para vocês agora se organizarem, por favor, em equipes e procurar identificar de 7 a 10 causas, tá, desse problema. O que pode estar causando esse problema? Por que existe esse problema?
um grande número de animais abandonados em um determinado município. Tá? Então, identifica para mim 7 a 10 causas. E se vocês conseguirem, já tente estabelecer alguma relação de causalidade. Tá? Isso vocês vão enviar para mim, vocês vão entregar para o tutor vai escanear, e semana que vem eu vou trazer para vocês, vou fazer uma apresentação do que vocês enviaram. O que vocês acham? Vamos fazer? Podemos? Vocês topam a gente fazer isso? Pode ser? Então vamos lá, gente, eu vou ajudar vocês. Vamos lá? Tentem de 7 a 10 causas desse problema, tá? Então, assim, o que pode estar causando esse problema? 7 a 10. Não precisa ser uma frase longa, são frases curtas ou, tá, às vezes só alguns termos. É igual o exemplo, muito parecido com o exemplo que a gente deu lá da derrota do Palmeiras. Vamos lá, eu vou dar para vocês um tempo para vocês fazerem, tá? Identificar, tá? E aí depois eu vou perguntar o que vocês estão conseguindo identificar para ver se está alinhado realmente, se não está saindo fora do contexto do problema. Vamos lá, pessoal? Então, eu conto com vocês. Vamos começar, porque é uma oportunidade para a gente aprender junto aqui, para vocês aprenderem, para ajudar vocês na atividade da semana que vem, tá? Que essa atividade vai tomar um pouquinho de tempo de vocês. Pessoal, e só uma coisa, tá? Essa é a primeira etapa, tá? Semana que vem a gente vai explicar, tá? No caso, como a partir dessa explicação da situação do problema se toma decisões. Então, para resolver o problema. Tá? Então, essa é a segunda etapa da metodologia. Essa segunda etapa, nós não vamos falar sobre ela hoje. O que eu quero agora é que vocês tentem fazer agora, identificar as causas desse problema, tá? Para a gente conseguir trabalhar essa primeira parte da metodologia. Podemos fazer assim? Eu vou ficar aqui e eu peço então que vocês se organizem e tentem identificar, tá? E eu vou estar aqui à disposição e depois eu vou perguntar para vocês o que vocês identificaram. Vamos lá então. Eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa é só chamar. Para facilitar, pessoal, eu vou botar lá no slide, tá? Pessoal, eu vou colocar o slide para vocês, tá? Com o exemplo, tá? A ideia é essa primeira etapa que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão fazer agora, identificar as causas, tá? Sem ter a preocupação, não se preocupem nesse momento de identificar a relação de causalidade, tá? A relação de causalidade vem depois, no segundo momento. Agora nós vamos identificar quais são as causas de ter um grande número de animais abandonados no município, tá? Vamos nos concentrar nisso. Relação de causalidade vem no segundo momento. Eu vou, então, aguardar vocês, tá? E qualquer coisa vocês me chamem aqui. Vocês querem que eu coloque lá no slide, pessoal, do exemplo anterior? Professora, polo caçador. Tenho 2 questionamentos para fazer. Pode o falar. primeiro é sobre os alunos que estavam fazendo recuperação da outra disciplina, tá? Até quando que eles podem entregar o trabalho? Tá. A atividade dinâmica, ela pode ser entregue essa semana, tá? Certo? Essa semana ainda. Então, até final de semana pode ser entregue. Certo. Outra questão.
sobre a atividade que os alunos vão fazer. Pessoal, só um minutinho. Vão fazer agora. Eles têm que fazer dentro do fluxograma ou podem fazer em itens? Não, o que vocês vão fazer, vão só identificar agora, vocês não vão fazer o fluxograma nesse momento, tá? Vocês vão identificar algumas palavras ou frases, conforme o exemplo aqui, ó. Vou deixar aqui o exemplo para vocês. O fluxograma, ele vem depois, tá? Agora vocês vão só identificar as causas, tá? É isso aqui que vocês vão fazer, ó. O fluxograma, ele é feito apenas no segundo momento. Ficou claro, gente? Pessoal de caçador? Certo, professora, entendemos. Então tá, beleza. Eu tô aqui se vocês precisarem, tá? Pessoal de Indaial... Oi, professora. Os alunos estão com dúvidas. Essa atividade agora não será para ser entregue, né? É só para eles fazerem na sala de aula, né? Olha só. Quem quiser enviar, essa atividade não é obrigatório envio. Mas quem quiser enviar, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir essa atividade. Ela não é uma atividade avaliativa. É uma atividade para ajudar vocês na prova e na semana que vem no fórum. Então, quem quiser enviar, me envia. Eu vou fazer a correção e vou fazer a apresentação do que vocês fizeram na aula que vem, mostrando onde vocês acertaram, entendeu? O que pode ser melhorado. Então, oportunidade de aprendizado. Quem enviar vai ter o trabalho corrigido com o feedback do professor. Então, isso vai ajudar vocês no fórum depois e na avaliação. Ficou claro, gente? Ficou claro, professora. Tá. Obrigada. Nada? Põe. Qualquer dúvida, nós estamos aí.
Pessoal, vocês estão conseguindo identificar alguma causa até o momento? Vocês conseguiram identificar pelo menos uma ou duas? Como é que está a situação aí? Ou está muito complicado esse exemplo? Estão conseguindo identificar? Pessoal,
deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém conseguiu identificar 2 ou 3 causas aí? Prof, Indaial. Oi? Sim? Prof, só causas, né? Nada mais do que isso? Só causa. É isso, porque o fluxograma, ele é feito no segundo momento, Marciano, tá? Ah, tá, beleza, então. A gente não tem a preocupação de estabelecer a relação de causa e efeito agora, tá? É só Ok. identificar, tá? Beleza, obrigado. Tá. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham do pessoal de vocês já comentaram, o que vocês responderam, né? Eu fiz algumas anotações também, e a gente vai incorporando ao ponto de vista dos colegas para a gente ter mais informações para a construção do fluxograma. O que vocês acham? Então, por exemplo, vocês vão colocar algo que o outro colega não pensou. Então, a gente vai ter mais informações para a gente construir o fluxograma. O que vocês acham de a gente fazer assim? Eu pedi alguns colegas para comentar, eu também coloco aqui algumas sugestões, para a gente ter o maior número, a gente conseguir chegar aí pelo menos a 10 variáveis para a gente conseguir construir o fluxograma. O que vocês acham de a gente fazer assim? Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Estou aberta a sugestões, gente. Queria saber o que vocês pensam para a gente poder fazer, porque a ideia aqui é gerar um aprendizado nessa atividade. O que vocês acham de a gente fazer assim? Vamos lá então, pessoal? Vamos fazer assim, gente? O que vocês acham? O que vocês acham do pessoal dos polos? Cada polo colocar o que foi colocado, uma equipe colocar, e aí a gente incorpora isso
na atividade para depois, no segundo momento, construir o fluxograma. O que vocês acham de a gente fazer assim? Porque às vezes, né, uma pessoa tem uma visão, a outra tem outra visão. A gente, como aqui, vamos imaginar que a gente é aquele jogador de futebol, tá? Imaginar que você se coloque na pele daquele jogador de futebol, né, com o presidente do Palmeiras. Professora, Sim. Polo Caçador, os alunos estão dando uma sugestão, que crie-se um fórum e que se faça uma discussão no fórum. Tá. Já vai ser feito esse fórum. O fórum de discussão está previsto para ficar semana que vem ativo. A ideia era exatamente a gente conseguir fazer aqui essa atividade, conseguir desenvolver para facilitar depois a participação no fórum. Tá? Mas esse fórum vai estar ativo a partir da semana que vem. A ideia era a gente fazer junto aqui, discutir para a gente conseguir entender, né, melhor a situação aqui, uma outra situação, além do exemplo que eu trouxe para vocês. Semana que vem eu vou trazer outros exemplos, tá, gente? De problemas concretos de gestão pública. Mas a ideia é a gente tentar fazer primeiro nesse primeiro momento aqui, de identificar, né, as potenciais causas do problema. É isso que a minha pretensão aqui. Professora, o nosso polo quer começar, então. Tá. Só um minutinho. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. É o Polo de Caçador. Nós identificamos... Paulo? É Polo de Caçador, meu nome é Fernando. Tá. Bom, Fernando. Opa, beleza. Fernando, vamos lá. Quais foram as causas que vocês identificaram, Fernando? Nós identificamos 8 causas. Ausência de responsabilidade, condições financeiras, condições físicas, uma ausência de punição a quem abandona, né? É um pouco complicado fiscalizar isso. O controle acerca da reprodução desses animais, a eficiência nos métodos de castração, que também está interligado, a preferência por raças nobres e a preferência por animais saudáveis e íntegros, como, por exemplo, com todas as patas e essas questões assim. Certo. Fernando, eu coloquei algumas coisas aqui, Fernando, que eu também identifiquei algumas questões. Por exemplo, ausência de responsabilidade, né? Eu coloquei, por exemplo, que a comunidade não faz castração dos animais, né? Então, essa é uma ausência de responsabilidade. Então, tem alguma coisa a ver, né, Fernando? Eu identifiquei também aqui, condição financeira, né? Então, por exemplo, tem famílias que têm um grande número de animais e não tem condições, acaba abandonando os animais, né? Outra coisa que eu identifiquei também, Fernando, são poucos locais para receber esses animais, né? O que vocês acham? Vocês acham que tem locais suficientes para receber esses animais? Né? Identifiquei esse. E uma outra que eu identifiquei também, Fernando, é a instrução para a comunidade. Né? Eu acho que esse esse da instrução, vocês não identificaram, né, Fernando? Ou numa dessas que não, mas né? Esse é bem interessante, né? Esse falta mesmo uma instrução, porque o pessoal às vezes não sabe onde deixar e acaba abandonando, né? É verdade. Porque às vezes tem, né, o local adequado para deixar esse animal, né, Fernando? Pode ter algumas associações, instituições que cuidam disso, né? E às vezes a falta de conhecimento faz com que eles não levem lá. Falta essa informação, né, para a comunidade, né, Fernando? Falta. Tá joia, Fernando? Fernando, então é o seguinte, vocês a partir daqui, Fernando, vocês, nós não vamos fazer isso hoje, tá? Mas a partir daqui, vocês poderiam já tentar fazer uma relação de causa e efeito. Tá, Fernando? Já um treino aí. Tá bem. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Tá bom? Valeu. Eu queria ouvir agora, quem que gostaria de trazer a contribuição agora, gente? Vamos lá. Isael. Vamos lá, Isael. Boa noite, professora. Boa noite. A gente já... Rochelle. Ô, Rochelle, tudo bem? Tudo bem. Nós identificamos na sala do Rochelle. Vamos lá. Isso.
Na fala do colega, nós já identificamos algumas causas iguais às que nós pontuamos, mas vamos lá. Adoção irresponsável. Como? Adoção irresponsável. Sim. Recursos escassos para alimentação, vacinação, que entra nessa condição dos custos, né? A falta de castração. Sim. De conscientização da população para não abandonar. Sim. Certo. A propagação do comércio de raças. Inexistência de políticas públicas voltadas à saúde dos animais. Dificuldade no cuidado quando o bicho fica doente ou tem alguma deficiência, as pessoas acabam abandonando. E também o preconceito em relação à raça e à cor. Muitos bichinhos acabam não sendo adotados. Certo. Obrigada. Olha só que interessante. Vocês conseguem identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, não é isso, Rochelle? Então, esses aqui, ó, já dá para vocês, né? Olha só, Rochelle, esse primeiro momento, que é a identificação das causas, vocês fizeram, né? Então, é isso que vocês estão fazendo foto depois, Rochelle, né? Vocês vão identificar, eu vou dar uma formação lá, né, para vocês. Vocês vão estabelecer a partir daqui um programa explicativo. Entendeu, Rochelle? Então, esse é o primeiro passo. O programa vem depois. Obrigada pela sua participação. Tá, Rochelle? Obrigada. Quem vem agora, gente? Quem vem agora? Queria ouvir os outros polos. O que vocês encontraram? O que vocês identificaram? Vamos lá, Araranguá, Criciúma. Pessoal, se eu chamar o polo que já falou, me desculpem, porque às vezes eu não consigo aqui ver direitinho aqui. Tá? Mas vamos lá, Araranguá, Indaial. Vamos lá, gente. O que vocês identificaram, pessoal? Como causas desse problema? Criciúma, pode falar? Sim, por favor. Tá, depois. Vamos lá. Cadê eu? Tô ali. Opa! Tá, vamos começar. Vamos lá. Falta de outros centros de zoonoses, falta de conscientização da população, falta de controle de natalidade, falta de estímulo de adoção, falta de canis, seriam nos bairros, assim, mais opções, falta de apoio financeiro às ONGs, falta de um canal de ouvidoria para resgate, falta de estímulos às castrações, às feiras de castrações, né? E falta de identificação dos animais, tipo uma coleira, porque às vezes aquele animal que está lá na rua, ele não é um abandonado, né? E sim tá... Aí tu acha o dono, digamos assim, se tivesse uma coleira, né? Sim. De identificação. De uma identificação. É verdade, né? Quantos animais a gente encontra na rua que não tem identificação nenhuma, né? Às vezes tem um dono, né? Mas então, tá, olha só, vocês conseguiram identificar, eu não consegui acompanhar a sua fala, que foi rapidinho, mas parece que foram 8 ou 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, olha só. Com esse aqui, gente, com essa identificação, vocês já conseguiram a primeira etapa, já ali é o primeiro momento, que é a identificação das causas, né? Então, o que a gente vai ter que fazer no segundo momento? Para chegar naquele fluxograma, né? Quais são as causas mais relevantes? Deixar para a esquerda e, a partir desse momento, estabelecer a relação de causa e consequência. Né? A relação de causalidade. Conforme o exemplo lá que a gente viu lá do jogo do Palmeiras, né? Então, vocês estão entendendo, gente? Essa vai ser a atividade que vocês vão fazer no fórum. Tá? Então, o que falta agora? Já que vocês identificaram, agora falta estabelecer as relações de causalidade. Tá? Então, na semana que vem eu vou trazer mais os 2 exemplos para vocês. Tá, pessoal? Semana que vem nós vamos ter mais 2 exemplos. Oi, professora. Tá? Sim? A Araranguá quer falar também. Sim, eu gostaria de ouvir, por favor. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. A falta de programas de castração, falta de informação, orientação à população, a ausência de casas para acolhimento, né, e destino desses animais,
Certo. Falta de interesse do poder público também. Ausência de fiscalização. Condição financeira. E punições mais rigorosas para esses casos. Tipo, multas. Certo. Seria isso. Certo. Qual que é o seu nome? É Valquíria. Valquíria, vocês estão percebendo, é interessante que está havendo uma convergência, Valquíria? Percebeu que está havendo uma convergência do que o pessoal está identificando? Vocês perceberam isso, gente? A gente percebe ali que muda um pouquinho as palavras e tal, mas vocês estão percebendo? Sentido, né? Tem uma semelhança, né? Vocês estão percebendo que tem uma semelhança. Então, isso significa que ali a gente conseguiu encontrar realmente, né, as causas que refletem uma percepção mais geral, né? Interessante isso aí. Porque, assim, a gente observou que às vezes mudou um pouquinho a fala, mas os fatores são muito semelhantes, né, Valquíria? Então, ali a gente percebe que é muito próximo, né, a percepção. Né? Então, à medida que a gente vocês vão colocando o ponto de vista, cada polo vai colocando, a gente consegue ter uma compreensão melhor das causas, né? Então, o que falta para a gente compreender melhor esse problema agora? Falta a gente estabelecer o quê? Fazer aquele, né, relacionar aquelas causas mais representativas à esquerda e estabelecer o fluxo explicativo da situação. Certo, gente? Então, é isso que falta para a gente nessa etapa da metodologia, né? Então, na outra semana, tem mais exemplos, tá? De casos. Eu vou trazer alguns casos concretos, alguns problemas concretos para fazer esse fluxograma com vocês e a gente vai caminhar para a segunda parte da metodologia, tá bom? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Tá bom? Semana que vem, nós continuamos, então, com mais alguns casos que eu vou trazer para vocês. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite, um bom retorno. Tá? E, por favor, avise o pessoal que faltou, gente, que é para enviar essa atividade, entregar para o tutor essa atividade para enviar ainda essa semana. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.